A paz do Senhor a você, telespectador e internauta do canal 26, o canal Promessas da NET. Hoje nós vamos entrevistar o pastor Paulo Fialho, que é médico e é pastor auxiliar aqui na igreja sede do Ministério Vila Nova, com um assunto todo especial: a saúde humana à luz da Bíblia. O nosso programa hoje está excepcional. Não sai daí não, daqui a pouco nós voltamos. Ministério Vila Nova. Conheça nossa programação. Segunda, 19h45, oração. 22 horas, vigília segunda de primeira. Terça, 19h30, culto da família. Quarta, 15 horas, tarde da bênção. 8h30, dia com Deus, última quarta-feira de cada mês. Quinta-feira, 19h30, culto de campanha. Sexta-feira, 20 horas, NAC, Núcleo de Adolescente Cristão. 22 horas, Sexta Universitária. Sábado, 15 horas, reunião ministerial, primeiro sábado de cada mês. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. 17 horas, primeiro culto de celebração. 18h45, segundo culto de celebração. Redes sociais: Facebook/MVN Sede, Facebook/PR.JosuéGouveia, Instagram @MVN Sede, Instagram @PR.JosuéGouveia. Fale conosco @mvn.org.br. Pastor Presidente Josué Gouveia e Pastora Simone Gouveia. Ministério Vila Nova, o início de uma nova vida. Estamos de volta com mais um programa Crescer EBD. Dessa vez um programa com uma temática um pouco diferente, mas sem fugir do foco, do escopo do nosso programa, que é a Palavra de Deus, o ensino da Bíblia. E hoje nós estamos aqui com o pastor Paulo Fialho, o nosso entrevistado. O pastor Paulo Fialho, ele é médico, então ele tem muita propriedade para falar sobre o assunto, além de ser ensinador, estudioso, teólogo e conhecedor da Palavra de Deus. Pastor Paulo, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Como é que nós podemos pensar os principais problemas de saúde hoje à luz da Bíblia? Permita-me só a leitura de um texto aqui rápido. 3 João, versículo 2 diz assim, é uma saudação de João para Gaio. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Veja, João, ele faz um conceito de saúde bíblico aqui mais amplo do que nós estamos acostumados a lidar. Ele diz aqui que a saúde, ela tem um fundo emocional, fundo psíquico, tem um fundo orgânico do corpo e tem um fundo social. E nós acrescentamos ainda um fundo espiritual. Se nós pegarmos a luz da Bíblia de Velho Testamento e Novo Testamento, nós vamos ver que Deus no Velho Testamento, o regime de saúde era uma decisão teocrática de Deus, quando ele direciona ao povo de Deus os cuidados básicos que eles deveriam ter em relação aos cuidados preliminares de saúde. Entretanto, após o período interbíblico, quando Jesus escolhe os seus apóstolos, ele continua com o regime teocrático, mas relativo. Ele já permite que várias pessoas possam falar de saúde e tenham a abrangência de saúde. Então, a Bíblia, no Novo Testamento, nos traz referências bem superiores e esclarecimento de como Deus agia no Velho Testamento. Isso é muito importante, né? Isso mostra que somos cristãos e, por inspiração bíblica, temos responsabilidade com o nosso estado sanitário, né?
Sem dúvida nenhuma. No Velho Testamento, nós precisamos lembrar que aquele povo havia vivido prisioneiro no Egito e, ao sair do Egito, eles não tinham noções básicas de saúde. Por isso que Deus dá direções básicas de higiene, básicas de comportamento, básicas para que eles pudessem caminhar no deserto e atingir o objetivo da Terra Prometida. Já no Novo Testamento, a situação é um pouco diferente, porque com a presença de Jesus no nosso meio, ele já traz uma abrangência maior. E aí ele mostra que a sociedade está doente, ele mostra que o homem está doente mentalmente, que o homem não se relaciona adequadamente, que o homem precisa cuidar também do seu corpo, ou seja, ele dá uma abrangência muito grande, que hoje nós podemos até inferir nos dias atuais, no conceito da Organização Mundial de Saúde, que ela diz que é um bem-estar. Esse bem-estar ele deve ser mental, orgânico, social. E nós, como cristãos, acrescentamos também espiritual. Se você não está bem em espírito, se você não está bem na sua mente, se você não está bem no seu corpo, se você não se relaciona bem, logo a sua saúde vai ser afetada. Daí vem o que Paulo fala em Filipenses. Não estejais ansiosos em coisa alguma. Veja que o texto ali fala da ansiedade diante das adversidades. E isso é o que o homem moderno faz. Ele busca mecanismos de sobrevivência com dificuldade social, econômica, familiar, e com isso ele desenvolve um pouco de estresse. Esse estresse leva à ansiedade, essa ansiedade leva à depressão, que é o problema que nós vivemos na sociedade moderna e que é grave. É verdade. E isso me faz alertar, faz a gente pensar da necessidade de nós termos esse compromisso com a nossa saúde física, mental, espiritual, e o quanto que o livro sagrado ele nos traz fundamentos importantíssimos para que eu possa pensar um relacionamento saudável e adequado com a minha saúde, com o meu estado sanitário. Nós vamos fazer um rápido intervalo, pastor, mas já já nós estamos de volta. Não sai daí não. Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. Já estamos de volta com mais um bloco do programa Crescer EBD. Pastor Paulo, como é que nós podemos perceber no livro de Gênesis, lá na origem da criação, a preocupação de Deus com a saúde humana? Nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, nós vemos a criação do homem e a decisão de Deus para que o homem constituísse uma família e desenvolvesse uma sociedade. Veja que quando Eva peca, ela peca por omissão de Adão. Entretanto, ao pecarem, os dois têm um sentimento chamado medo. Eles desenvolvem um medo exagerado que Deus vai saber do que está acontecendo. E aí eles tentam, resolverem o seu problema. Adão e Eva fogem de Deus, se escondem, fazem para si roupas de folha de figueira. Entretanto, isso não resolve. Isso tipifica para o Novo Testamento, em que diz que Jesus veio para levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas opressões. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí sim mostra que a redenção do homem estava no projeto de Deus. Nós sabemos lá em Efésios 1 que Deus planejou tudo antes da fundação do mundo, que Deus Filho veio executar e o Espírito Santo nos revela. Mas veja a preocupação de Deus com o seu povo. Na criação, já existe uma preocupação com a saúde. No desenvolvimento da sociedade, há uma preocupação com a saúde. Durante a caminhada do Egito, há uma preocupação com a saúde. Durante os discípulos de Jesus, discipulado de Jesus, há uma preocupação com a saúde. Logo, hoje nós precisamos também nos preocupar com a saúde. Aliás, nós somos templos do Espírito Santo. E como anda
o templo do Espírito Santo em você? Bem cuidado, pressão controlada, coração bom, ou o coração está batendo muito? Como é que anda a sua mente? A sua mente anda equilibrada, tranquila, recebendo a voz de Deus? O seu espírito tem comunhão com Deus? Você está orando, lendo a palavra de Deus, sendo orientado por Deus, ou está vivendo aos trancos e barrancos pelo mundo? Nós, como pastores, nós precisamos dar a direção que Deus nos orienta em relação à sua palavra. Mas existe a classe médica treinada. Quando eu falo médica, eu estou falando de uma maneira geral: médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, que são profissionais treinados para que essa saúde se perpetue e cumpra o que está escrito em Gênesis, que nós possamos atingir 120 anos. Eu vejo que na compreensão sanitária do mundo moderno há uma preocupação muito grande com o estilo de vida, um estilo de vida saudável, né? E aí é parte de um estilo de vida saudável uma vida ativa, praticar atividades físicas. Como é que o senhor interpreta a carta de Paulo a Timóteo quando ele diz assim: Timóteo, não exerciteis o corpo, que de pouco aproveita, mas exerciteis a piedade. Como é que o senhor interpreta esse versículo? Pastor Marcos, como professor de educação física, ele é mestre nessa área, eu sabia que vinha essa pergunta. Na verdade, Paulo parece que ele se contrapõe à saúde, mas na verdade não. Na verdade, ele faz uma analogia com a saúde espiritual. Então nós precisamos saber que o espírito milita contra a carne, a sax, contra a alma. A alma fica o tempo todo querendo ser o centro, mas o espírito é que deve ser o centro, porque o nosso espírito tem comunhão com Deus. E aí sim, através do caráter de Cristo plantado em nós, através do alto preço pago na cruz, através do sacrifício vicário, aí sim, tenhamos saúde, primeiro dirigido por Deus, depois com equilíbrio emocional e depois com o equilíbrio do nosso corpo. E assim nós vamos caminhar, trilhando o caminho que Deus desejou para todos nós. Ou seja, é uma contradição só aparente. Só aparente. Na verdade, não há contradição. Há apenas um problema de interpretação teológica. Paulo não se opõe à saúde, ele só explora que a saúde espiritual deve ficar acima da saúde natural, somente isso. Acima da saúde do corpo físico. Do corpo físico, da mente, da saúde social, porque a saúde é mais ampla, como nós colocamos há pouco. Não é somente corpo físico. O corpo físico é apenas um detalhe dentro de um universo bem mais amplo. Ou talvez seja até um elemento histórico, né? Porque o uso que se fazia do exercício corporal na Roma Antiga era um uso exacerbado, que nada tinha a ver com a saúde que nós conhecemos hoje, né? Verdade, a cultura deles é totalmente diferente. Hoje o nosso conceito de preparação física, o conceito de alimentação, de boa noite de sono, de equilíbrio social é bem diferente. Hoje a ciência evoluiu de tal maneira que dá para se conciliar, sem dúvida, com a direção de Deus através dos seus escolhidos, dos seus profetas. Não há necessidade de um embate em cima disso. E para finalizar, Lucas era médico, pastor? Na verdade, Deus veio para todos. A Bíblia é muito clara quando ela diz assim: Deus veio para os doentes. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Eu gosto muito do texto quando Paulo diz assim: miserável homem que sou, Romanos capítulo 7. Quem pode me livrar do corpo dessa morte? O que eu devo fazer? Eu devo ficar na religiosidade? Ou eu devo buscar a graça? Eu devo buscar Jesus. Mas imediatamente no capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão libertos. Portanto, tenhamos saúde, mas tenhamos convivência com Deus. Porque é somente através do Espírito Santo, falando no nosso coração, mostrando a nossa realidade, é que nós vamos ter a percepção do significado e da importância do sacrifício vicário. Amém. Pastor, muito obrigado. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência, internauta, telespectador. Nosso programa fica por aqui. Até o próximo programa. A paz do Senhor.